Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Zero ao Cliente, um podcast da Gesparceiro, onde a gente conversa com advogados que estão construindo carreira, posicionamento e resultados reais na advocacia. E para você que ainda não conhece, a Jusparceiro é o principal parceiro dos escritórios de advocacia que querem prospectar novos clientes através do digital, com foco em demanda qualificada e previsível por meio do marketing baseado em estratégia e relacionamento. Hoje, a nossa conversa é com um profissional que atua em um mercado dinâmico, criativo, que não é tão conhecido, mas que está sendo cada vez mais estratégico, que é o direito do entretenimento. Doutor Douglas, é um prazer enorme te receber aqui. Obrigada por topar esse bate-papo e por compartilhar essa trajetória para quem está nos acompanhando. Boa tarde, Júlia. Boa tarde a todos e todas que nos ouvem e nos assistem. Agradeço a você e a todos da Jus Parceiro pelo convite. Espero poder contribuir de alguma forma aqui com vocês e com todas as pessoas que estarão compartilhando esse conteúdo com outros advogados, com estagiários, né? A gente está aqui para contar um pouco da nossa vivência prática na advocacia, falar bastante sobre essa atuação no direito do entretenimento, que, como você disse, não é uma área de muita atuação hoje no mercado, né, mas que tem sido cada vez mais essencial ter a participação do advogado nos projetos artísticos de artistas, empresários, produtores de evento e etcétera. Então espero poder somar bastante aí com esse podcast maravilhoso da Jus Parceiro. E eu tenho certeza que vai sim. E para a gente começar do início mesmo, eu quero entender como foi para você que surgiu, como foi que surgiu essa decisão de você cursar direito? O que te levou a escolher, eh, fazer esse curso? Bom, desde criança, eu como bom menino que era, queria ser jogador de futebol, né, ou cantor. Não vou mentir que lá nos idos da minha infância eu tinha essa vontade, eu tinha esse desejo, mas obviamente acabou não dando certo, né, 2 carreiras extremamente complicadas. E desde que eu entendi que eu teria de trabalhar com algo que demandasse uma faculdade, né, um certo profissionalismo mais formal, né, digno de uma profissão, tal como engenheiro, médico e etcétera, né. Falo digno de uma profissão, não menosprezando, obviamente, cantores e jogadores de futebol, que são profissionais incríveis, mas eu vi que não era para mim, não só pelo talento, mas também pela resiliência, pelo esforço, pela dedicação. Então, como eu sempre gostei bastante de ciências humanas, né, história, geografia, português, etcétera, eu entendi que eu queria seguir no direito. Desde menino eu dizia a todos que eu queria me tornar advogado, né, e mesmo sem ter nenhum outro advogado na família. Meu pai, ele era auditor fiscal da Receita Estadual aqui em Goiás. A minha mãe, ela cursou o direito, mas até então ela não trabalhava na área, não era advogada, não era servidora pública, mas eu já sabia que eu queria ser advogado. Então, eu já tinha essa decisão tomada durante o meu ensino fundamental, durante o meu ensino médio, tanto que quando eu vivi ali esses anos de escola, eu não tive muita dificuldade, como eu via nos meus amigos, né, de saber o que que eu queria para minha carreira. Eu já queria me tornar advogado, queria fazer direito e era isso que eu tinha em mente desde sempre. Muito bacana. E depois da graduação, já com o OAB em mãos, como foi esse início da advocacia para você? Porque o começo nunca é simples, né. Como foi essa fase para você? E em qual momento dessa sua trajetória que você percebeu que faria sentido direcionar a tua atuação para o direito do entretenimento? Se foi algo planejado ou surgiu das oportunidades e as conexões do mercado? Vou começar do início da faculdade, né. Eu me lembro que no primeiro dia de aula, naquela matéria de IED, né, Introdução ao Estudo do Direito, um baita professor que eu tive, doutor Frederico Alves, questionou a 60 alunos ali da turma quem queria seguir carreira pública, né, e quem queria advogar. E eu me lembro que na época dos 60 alunos da sala, acho que 3 ou 4 levantaram a mão que queriam ser advogados, entre eles eu e um amigo que acabou se tornando meu sócio, né, doutor Felipe Xavier, que já nesse primeiro encontro ali, a gente tinha alguns amigos em comum, mas a gente ainda não se conhecia. Mas logo nesse primeiro encontro, nessa primeira resposta em comum, a gente brincou um com o outro: "Ó, quando a gente terminar a faculdade, vamos ser sócio?" E nós falamos um para o outro: "Vamos". E assim a gente começou a nossa graduação.
Nós, lá no início da faculdade, já no primeiro período, encontramos estágio, então a gente trabalhou desde o princípio do curso de direito. Com 1 ano mais ou menos de graduação, a gente entrou juntos em um escritório de advocacia, então nós trabalhamos como estagiários, durante 1 ano e alguma coisa juntos, e cursamos toda a graduação ali do direito, juntos. A gente fazia questão de estar nas mesmas grades curriculares, fazer as mesmas matérias, estar com os mesmos professores. E uma coisa engraçada é que a gente sempre buscava professores advogados. A gente listava ali as matérias e buscava os advogados que ou já eram referência ou ao menos poderiam contar alguma coisa prática, né, durante as aulas. E com isso a gente estudou com Marco César, com Lúcio Flávio, com Frederico, Júlio Anderson, Gustavo Reck, todos advogados renomados aqui em Goiânia e em todo o estado de Goiás. E isso só fortalecia essa nossa vontade de ser advogado, né. E aí, quando a gente estava próximo de concluir o curso, eu ainda no nono período, ali do oitavo para o nono, já fiz a prova da OAB, passei, passei aquele último ano de faculdade já, assim, largado, né. Cara, eu já passei na OAB, já apresentei monografia, o que que eu tenho que fazer mais aqui? Foi quando eu entendi que eu já podia era iniciar a minha jornada na advocacia através de networking, relacionamento e captação de clientes. Eu trabalhava com 2 grandes advogados no Sindifisco, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais aqui do estado de Goiás, doutor Tiago e doutora Juliana. Eles já eram minha referência na advocacia, tanto como profissionais técnicos, mas como pessoas, como seres humanos, e eu via neles pessoas incríveis, profissionais encantadores, e eu sempre os admirei a ponto de querer seguir carreira, né, por causa do que eles faziam. E conquanto a área de atuação fosse outra, completamente distinta, né, que era o direito público, representando servidores públicos aqui do estado, eu já via a forma de advogar, muito parecida com o que eu pretendia para mim, né. O Tiago, além de advogado científico, ele tinha um escritório particular, e ali no último dia de Sindifisco, ele me chamou na sala dele e falou: "Ó, senta aí que eu vou te ensinar agora como gerir seu escritório, porque isso aí eu tenho certeza que você não aprendeu na faculdade". Foi quando ele abriu para mim planilhas do escritório, ele abriu sistemas de controles processuais, me mostrou realmente o que eu precisaria nessa jornada de advocacia, né. E até brincava com ele que a planilha que eu usava de controle financeiro, de receitas e despesas, era a mesma que ele tinha me dado lá em 2014, 15, até sei lá quando. E foi uma pessoa realmente que contribuiu muito para mim, para minha carreira e para do Felipe também. E quando eu saí do sindicato, já com a OAB na mão, eu falei para o Felipe, falei: "Cara, agora a gente tem que trabalhar, a gente tem que ir atrás de cliente, a gente tem que buscar o nosso espaço no mercado, né". A gente decidiu que trabalharia com quase tudo, né, então nós atenderíamos causas cíveis, trabalhistas, empresariais, mas a gente se limitaria a coisas do cotidiano, né, de pessoas comuns, tais como nós, amigos, parentes, familiares e etcétera, porque eu acho que tornaria a captação, de certa forma, um pouco mais fácil. A gente não trabalhava com direito penal, a gente não trabalhava com direito previdenciário, direito agrário, direito ambiental e, enfim, outras áreas do direito, assim, que eram bastante distantes, né, da nossa realidade, a gente também não as buscou. E foi quando a gente iniciou essa trajetória, né, captando, como eu falei, amigos, familiares, amigo de familiar. Na época tinha uma estratégia que nós utilizávamos que era, assim, de certa forma muito boa para nós, que era a do próprio Jus Brasil, salvo me engano, que você se cadastrava lá como advogado e pessoas mandavam casos lá, né, para tirar dúvidas com advogados e mandavam ali o seu contato. Então, eu me lembro que no início, ali em 2015, a gente fez muitas captações através dessa plataforma. A gente fazia defesa de bafômetro, fazia ação de indenização de telefonia, ação de indenização de companhia aérea, negativação indevida, né. Ou seja, nós trouxemos um giro para o escritório que era necessário naquele início. Por mais que eu tenha vindo com algumas captações do sindicato, o Felipe tenha vindo com algumas captações de outro escritório que ele trabalhava, era muito complicado a gente poder manter ali as despesas, né, e a gente sempre investiu em nós mesmos. Por mais que a gente tivesse um suporte familiar maravilhoso, tanto meu pai e minha mãe, quanto o pai e a mãe dele, sempre se colocaram à disposição de nos ajudar,
Nós investimos do bolso ali para construir a nossa primeira sede, né, uma salinha pequenininha alugada ali no Setor-Oeste. As contas do mês a gente fazia questão de pagar com o que estava entrando, ainda que isso significasse não tirar R$ 1 do escritório. Hum, Mas a gente sabia que no longo prazo era necessário fazer isso. E nós seguimos trabalhando assim, durante o ano de 2015. E já em 2016 eu falei para o Felipe que eu tinha o desejo de trabalhar com empresas, e ele também, né. Coincidentemente, nós sempre partilhamos muitos sonhos e objetivos juntos, então ficou mais fácil essa lida diária. E a gente decidiu ir atrás de empresas que necessitassem de assessorias jurídicas através de pagamento FII mensal, né, que era um fixo por mês, para a gente poder atender ali todas as áreas, que a empresa necessitava de suporte jurídico. E aí captamos uma imobiliária, uma empresa de venda de carros, hotel fazenda, restaurante. Nossa, era tanta coisa variada que a gente vivia no nosso dia a dia que só de lembrar já dá uma nostalgia boa. E eu falei pra ele, eu falei: "Cara, para que a gente, cresça, nós precisamos de equipe". Então quando a gente ia poder tirar ali um pouquinho de dinheiro do escritório, a gente contratou pessoas, que a gente sempre entendeu que pessoas, eh, somam-se a pessoas em prol de objetivos comuns, né. E com isso a gente ia conseguir atender a mais pessoas, a mais empresas, a mais gente e consequentemente o nosso resultado financeiro seria melhor. Trouxemos, na época minha mãe, trouxemos amigos da faculdade e etcétera. Essas pessoas contribuíram e muito conosco. E eu falei para ele, falei: "Felipe, agora você precisa se especializar numa área, eu preciso me especializar em outra". A gente já fazia pós-graduação, né, mas nada que fosse realmente direcionado. E eu já havia me especializado em tributário, né, depois em processo tributário. O Felipe partiu para a área trabalhista e a gente conseguiu unir, né, basicamente todas as áreas que o empresário ia precisar, né. O civil, a gente já tinha equipe para fazer, o trabalhista o Felipe cuidava, o tributário eu cuidava, trouxemos pessoas para cuidarem ali também da parte empresarial, e a gente conseguiu alavancar bem o nosso escritório. Depois de, acho que 2 anos, foi necessário que a gente trocasse de sede para aumentar um pouco o espaço para a turma. E lá para meados de 2017, meio do ano talvez, eu não estava tão satisfeito assim com a advocacia. Não com o resultado, mas com a forma de advogar. Aquela forma tradicional de cuidar de processo, de atender cliente, de resolver problema do dia a dia. Eu não queria isso. Parece que Formal. aquele menino lá que pensava em ser jogador de futebol ou ser cantor, ele estava falando assim: "Rapaz, ó, você tem que ir para outra área". E nessa época eu tinha um amigo que continua meu amigo até hoje, doutor Belini Barros. Eu tinha esse amigo trabalhando com direito do entretenimento e direito desportivo. Ele era advogado de uma dupla sertaneja muito boa na época, Zé Ricardo e Thiago. Aqui em Goiânia, estouradíssimos esses cantores. E ele atendia diversos jogadores de futebol. E um dia surgiu uma possibilidade de eu atender uma dupla sertaneja. Eu chamei ele lá no escritório e falei: "Cara, me conta aí o que que você faz. Como é que é essa atuação sua aí? O que que é esse tal desse direito do entretenimento? Como é que é o dia a dia disso? O que que você precisa entender? O que que você precisa saber?". E foi o doutor Bellini que me ensinou lá em 2017 que o direito do entretenimento ele nada mais é do que quase todas as áreas do direito ligadas a uma empresa aplicadas ao setor do entretenimento. Porque o artista, o empresário, o produtor, ele é uma empresa, ele é uma pessoa jurídica, ele é um negócio. Como negócio que o é, ele demanda atuação na área civil, na área trabalhista, na área empresarial, na área tributária, por vezes na área administrativa, ambiental, penal, né. O direito do entretenimento, na prática, ele acaba reunindo todas essas matérias tradicionais do curso de direito, né. Então, conquanto ele não seja uma matéria específica, não haja uma matéria direito do entretenimento na grade curricular das faculdades, ele reúne todas essas matérias que hoje o aluno de direito vê ali nas faculdades, né, vê no curso, e a gente aplica isso no setor do entretenimento. Quando eu ouvi o Bellini falando isso, eu falei: "É isso que eu quero, é com isso que eu vou trabalhar". E assim, eu confessei para você aqui nos bastidores, né, eu joguei futebol na base até uma certa idade, mas eu não fui muito longe. Mas em compensação, na música, eu fiz muitas conexões. Eu já fui promotor de algumas boates aqui em Goiânia, já trabalhei com artistas pequenos,
nos bares da vida, já empresariei artista desde menino. Então eu falei: "Olha, eu acho que na música eu consigo ter conexões que talvez me contratem como advogado". E foi quando surgiu a possibilidade de eu atender a dupla Hugo e Guilherme, né, meus amigos Espartaco e Mateus, que haviam acabado de lançar ali um CD que veio a posicioná-los num degrau acima da carreira, né, que foi o No Pelo 1, CDzinho laranja gravado lá em Goiatuba, que fez deles uma das maiores duplas do Brasil desde então. Eu falei para o Espartaco, falei: "Espartaco, cara, eu sou advogado e eu trabalho com o direito do entretenimento, você não tá precisando disso lá no escritório não?". Coincidentemente, ele tinha um problema particular para ser resolvido e que demandava ali uma atuação imediata. Ele falou: "Cara, tô precisando, vem aqui em casa". Fui lá, conversei com ele a respeito desse problema, o ajudei na época, né, mas ficou aquela promessa: "Ó, o a dupla vai precisar e o nosso empresário aí vai te ligar". E foi quando eu consegui depois marcar uma reunião com o Dudu, que era o sócio deles na época, e a gente começou ali a nossa parceria. E eu me lembro que nas primeiras reuniões a gente ia falar de alguns termos, assim, específicos do entretenimento, eu ficava meio boiando, ficava meio perdido. E aí o Hugo falou pra mim assim: "Cara, você não sabe é nada disso aqui, né, você não trabalha com entretenimento é nada". Falei: "Rapaz, eu não vou mentir pra você não, eu realmente não trabalho, mas quero trabalhar e quero aprender". Ele: "Não, eu vou te ajudar". E foi o Hugo, do Hugo e Guilherme, e o Dudu, que era sócio deles, é sócio até hoje, que me ensinaram, por exemplo, a diferença entre um cachê garantido e um cachê colocado, me ensinaram a como formatar um contrato de prestação de serviços artísticos, né, para contratação de um show, e inúmeros outros assuntos que eu tinha de lidar com eles diariamente, e eu ia aprendendo com os ensinamentos deles e também com estudos, né. E aí a gente tem um probleminha no direito do entretenimento que, por exatamente não ser uma matéria específica da faculdade, não existem tantas doutrinas, não existem tantas obras, apesar de hoje já terem aí vários livros bacanas, né, principalmente relacionados a direitos autorais, que ajudam o profissional que quer se aperfeiçoar nessa área a ter mais conhecimento prático, né, e efetivo da área. Depois eu vou até passar para você uma lista de obras que hoje eu guardo elas, assim, aqui no escritório comigo, e muitas delas são usadas ainda quando eu preciso de, atuação em demandas práticas ou em negociações, que eu sei que algum termo ali vai ser mais formal, mais técnico, né, e aí eu me baseio em doutrinas que hoje eu considero bastante importantes. E também algumas que são, de cunho prático mesmo, né. Muitos livros que a gente tem acesso hoje, que falam sobre, por exemplo, a história do Rock in Rio, que falam sobre plágio, histórias reais em tribunais brasileiros. Uma advogada lá do Rio de Janeiro, doutora Mariana Molissani, que escreveu um livro prático de direito do entretenimento, contando como é uma negociação fonográfica, como é uma defesa de artista, num processo judicial e etcétera. Mas voltando ao assunto principal, Júlia, foi nessa época, em 2017, que eu decidi focar a minha atuação em direito do entretenimento. Obviamente que, eu tinha sócio, né, eu tinha equipe e eu ainda não conseguia lidar só exclusivamente com essa área do entretenimento, mas já era meu sonho. E aí, com o crescimento do Guilherme ali em 2017, 18, 19, a gente foi participando de outras mesas de reunião, outras mesas de negociação, né, o nome dos meninos foi alçado a um patamar realmente nacional, e isso fez com que diversos outros artistas menores buscassem o nosso trabalho, para que a gente os ajudasse ali com alguma causa trabalhista, ou mesmo com assessoria FIMENSAL, que era o que a gente já fazia com o Guilherme. E desde então trabalhei mais ou menos ali, um pedaço da minha jornada com o entretenimento e outro pedaço com outras empresas até 2021, 22, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre as sociedades que eu tive, mas em 2023, quando eu fiquei sozinho no escritório, né, sozinho que eu digo enquanto sócio, eu falei: "Olha, agora o meu escritório só atua no entretenimento". Então, desde 2023, a nossa banca ela é uma boutique especializada em direito do entretenimento, atendendo a artistas, empresários, produtores, compositores, produtores, toda essa gama aí do setor do entretenimento que necessita de amparo e suporte jurídico. E assim, muito bacana isso, e olhar para toda essa sua trajetória, eh, faz perceber que você realmente conseguiu aproveitar todas as oportunidades que foram
apresentadas, propostas, desde a faculdade, onde você e o seu sócio, doutor Felipe, se apegaram ali com os professores que eram advogados, que poderiam agregar com conhecimento, extra, né, além da faculdade, que com certeza contribuíram muito para vocês terem, esse olhar da advocacia como um negócio. Isso a gente conversou muito com outros advogados aqui, em alguns dos nossos episódios, que a faculdade, ela não te prepara para a advocacia, né, você tem a parte técnica ali, a parte teórica, mas na prática de você ser empresário do seu próprio negócio, de você, realmente administrar, a faculdade não ensina. Então, desde esse início, vocês conseguiram aproveitar muito bem essas oportunidades, né, de se apegarem ali com os professores que iriam trazer experiências, além da faculdade, assim, que realmente conseguiram agregar muito com o conhecimento de vocês. E também até quando vocês, conseguiram crescer ainda mais o escritório e até quando você teve esse interesse de buscar essa nova área do direito do entretenimento, que, como a gente falou, é uma área que ela não é tão explorada, e você conseguiu aproveitar todas as oportunidades com todos os seus amigos e colegas que você tinha conhecendo, né, você tinha ali uma proximidade com eles, e realmente faz a gente olhar, né, pra toda essa advocacia como criação e aproveitamento de oportunidades, que a gente sabe que nada é muito fácil no início, realmente foi um processo para vocês de melhorias, de superações, tanto quando vocês trabalhavam antes no empresarial, quanto para você agora lidando hoje com cantores e empresários que, enfim, são tão ainda famosos no mundo sertanejo, no mundo, do mercado mesmo, como o Hugo e Guilherme. E para você, assim, como foi para você esse processo, assim, de olhar para essa advocacia com esse olhar e de empresário mesmo? Você precisa pedir pra gente alguns pontos, mas como foi para você, assim, pensar que você tinha que ser advogado, que você tinha que ser empresário, e como foi todo esse processo? Desde o início do escritório, eu cuidava da gestão e administração, financeira, administrativa, burocrática, etc. Então, enquanto gestor financeiro, eu sabia que o escritório ele precisava de mais receitas do que despesas. E para que isso aconteça, você precisa enxergar a advocacia como um negócio, como de fato ela o é, né. Conquanto a gente tem aí diversas vedações a respeito da mercantilização da advocacia, se você não tratar o seu escritório como um negócio, como uma empresa, você vai quebrar, você vai falir, né, e no final do mês não adianta você, pagar a conta ali com disposição e abraço, né, nem arroba. A gente não paga a anuidade da OAB com arroba. Então a gente precisa realmente faturar. E nesses advogados, professores da faculdade, muitos deles eu via esse crescimento contínuo, né, esse sucesso que era alcançado através da advocacia, e sucesso que eu digo não só financeiro, né, mas também um sucesso de importância, né, de serem convidados a palestrar em diversas oportunidades, a estarem presentes em eventos, feiras, congressos e etcétera, a compartilhar o seu conhecimento e as suas experiências com outros acadêmicos, né, e isso para mim é de extrema relevância. Eu gosto muito de conversar com pessoas, mais velhas para eu poder aprender com experiências delas, né, mas também gosto muito de conversar com pessoas mais novas que eu para contar um pouquinho, do que eu vivi, da minha trajetória, do que eu fiz de certo, do que eu fiz de errado, do que eu hoje entendo que pode ser replicado, né, que pode ser feito, né, e como você disse, a escolha por uma área do entretenimento, ela não foi uma escolha, assim, comum, né, eu precisei de coragem e resiliência para entender que era a área de atuação que eu queria, mas eu sabia que eu não ia poder viver dela logo do início, né. Comecei ali com uma assessoria pequenininha, recebendo pouco dinheiro e trabalhando muito, mas, como eu havia falado, focando no longo prazo, né. De uma assessoria que eu tive lá, eu conquistei quantos outros clientes, quantas outras parcerias. E a advocacia tratada como negócio, ela te permite aproveitar essas oportunidades, Júlia.
Você tem que estar sempre preparado, né, quando elas aparecem. E assim, hoje eu vejo que eu vivi tanta coisa ao longo desses anos de advocacia, já se vão aí 10 anos de OAB, que talvez do aspecto técnico eu poderia não estar tão preparado, mas do aspecto de vivência e coragem, eu já estava mais do que capacitado para estar ali, por exemplo, numa mesa de negociação com o presidente da maior gravadora do Brasil, representando uma dupla sertaneja que é hoje top 3 Brasil, né. E assim, eu se eu for parar para pensar o porquê disso ter acontecido, eu sei que eu vou conseguir aí listar inúmeras respostas, mas, eu dou, obviamente, toda a honra e toda a glória a Deus que me permitiu crescer, que me permitiu fazer boas conexões, estar perto de pessoas relevantes e importantes para mim, que me ajudaram, que acreditaram no meu potencial, né, e que me fizeram ser o profissional que eu sou hoje. E com essa capacidade que Deus deu, eu acho que eu fui adquirindo sabedoria suficiente para saber, aproveitar oportunidades, para saber onde entrar, saber de onde sair, saber recusar clientes, né, isso a advocacia ela nos mostra que talvez é melhor você deixar de receber ali um honorário de um cliente que te suga para fazer uma aposta num cliente promissor que está começando, né, ganhar menos com isso, mas lá na frente ser melhor remunerado e ser mais bem valorizado com a sua atuação. E isso eu passo para os mais novos. Eu acho que as oportunidades elas têm de ser aproveitadas sim, né, desde que isso não signifique exploração. Eu acho que quando é uma via de mão dupla e ambas as partes se beneficiam de uma parceria, você pode sim aproveitar toda e qualquer oportunidade que aparece para você. Agora, quando isso se torna algo em que você vai ser explorado, em que o seu trabalho, o seu conhecimento, eles vão ser utilizados, eh, a um baixo preço ou em alguns casos até a troco de nada, aí eu acho que é a hora de o advogado se valorizar e saber se portar para sair dessa oportunidade, né, entre aspas, porque na verdade isso daí é só perda de tempo. Sim, sim, com certeza. E a gente sabe de todas as dificuldades que cada advogada tem passado, e acredito que a gente precisa olhar para todas essas experiências que todos os advogados têm ao longo, da trajetória, realmente como aprendizados. E isso eu acho que é um senso comum que todo advogado, depois de bastantes experiências, conseguem ter, né, da valorização do próprio trabalho, e que com certeza tudo isso que você construiu, gerou essa autoridade para você, né, para você desenvolver o trabalho que você tem desenvolvido hoje. Até um ponto engraçado para falar sobre autoridade é que quando eu me dediquei ali exclusivamente para o direito do entretenimento e dediquei diversos anos da minha curta carreira na advocacia para isso, eu estava realmente conseguindo crescer, tanto o meu nome quanto o escritório, né, e aí veio a pandemia. E quando a pandemia veio, o primeiro setor que parou foi o do entretenimento. Então os clientes que eu havia conquistado e os que eu estava prospectando, eles tiveram de parar suas atividades, né. E não era todo o projeto, todo o escritório que conseguia sustentar o pagamento de uma assessoria fixa, por mais que eles precisassem nessa época, né. Foi um momento em que a gente teve de ter ainda mais resiliência e paciência para entender que era uma fase, que essa fase ia passar e que na mão de quem a gente segurasse no início da jornada, a gente estaria segurando lá no final da pandemia. E assim aconteceu, a gente não perdeu nenhum cliente, artista na pandemia, ficamos ali meses sem receber, mas o dia que voltou a ter show, de drive-in, de estacionamento, a ter show de live, né, no YouTube e etcétera. Quem tinha condição ia lá e pagava os meses para trás, entendia que realmente era essa via de mão dupla que eu comentei, e que nós havíamos feito o que eles precisavam no momento em que eles não tinham condição de pagar. E agora era a hora deles retribuírem. A gente no fim da pandemia, a gente conseguiu até majorar algumas assessorias, devido a toda essa parceria que a gente teve com clientes, né, e isso é de extrema relevância na advocacia. Então, assim, eu tive esse boom, né, e a queda na pandemia. Mas eu tenho certeza que o nosso escritório saiu da pandemia ainda mais fortalecido, né.
e ainda mais próximo dos clientes, porque foi na pandemia que você, de fato, viu quem estava do seu lado e quem conseguia, né, estar no mesmo barco que você e remar na mesma direção. Muitos contatos se intensificaram nessa época. Acho que todos os artistas, principalmente sertanejo, que é a nossa principal área de atuação, viveram ali problemas enormes na pandemia, né, depressão, morte de artistas, problemas financeiros e etcétera. Mas hoje a gente vive uma nova realidade, né, a gente vive ali, uma outra época que a pandemia nos permitiu, olhar mais atentamente para esses projetos, olhar mais atentamente para dentro de casa, né, para sair melhor, para sair mais fortalecido. E é Sim, isso com aí. certeza. E eu acho que a pandemia, ela foi uma virada de chave para muitas pessoas, muitos advogados, sobre muitas coisas, sobre muitos pontos, né. Isso com certeza acho que, como você disse, que não foi muito diferente. E com toda essa confiança, né, que vocês têm entre cliente e, advogado, entre advogado e cantor e empresário, eh é realmente um elo de confiança, é um elo de autoridade. E o que você acha, doutor Douglas, que é o que mais pesa na construção dessa autoridade, desse posicionamento no mercado hoje? Olha, eh, eu vou falar o que eu penso em relação à atuação específica do entretenimento. E eu acho que se eu fosse resumir, a uma só palavra, o elo de confiança que existe entre o artista, o empresário e o advogado, eu diria que é pertencimento. Eu costumo dizer o seguinte: advogar, qualquer advogado consegue. Analisar um contrato, elaborar um contrato de prestação de serviço, intermediar uma negociação, qualquer profissional consegue. Uns talvez um pouco melhor, outros um pouco pior. Mas criar conexão através desse pertencimento e, por causa dessa conexão, você ser visto como mais que um advogado, torna você uma peça essencial para todo e qualquer projeto. E por que que eu digo isso? Desde antes de trabalhar com o direito do entretenimento, eu já vivia música. Eu gosto muito de música. Eu já trabalhei com, como eu falei, já trabalhei com boates, festas, eventos, outros artistas. Então a música já era uma realidade na minha vida. E quando eu passei a advogar para artistas que vivem da música, eu entendi que, tal como a advocacia deve ser tratado como um negócio, a música também o é, né? Ainda que exista ali toda a parte, eh, de criação, de arte, toda esse cenário que está diretamente ligado, né, a quem cria, a essa arte de criar. A música é um negócio e o artista, ele, no final do mês, ele quer tirar ali a distribuição dele, ele quer receber o valor que ele arrecadou ao longo do mês. E isso foi me permitindo estar cada vez mais perto desses profissionais. E, como você falou das oportunidades, não só na advocacia, outras oportunidades foram surgindo. Então, em 2019 para 20, eu me tornei sócio de um estúdio de produção musical, e ali eu vivi na prática, o que é um cadastramento de fonograma, o que é um cadastramento de videofonograma. Eu precisei saber calcular percentuais de produtor fonográfico, de intérprete, de músico acompanhante. Eu precisei lidar com aspectos práticos de uma obra, né, uma composição, relacionados a negociações. Eu estou liberando uma música através de uma liberação simples ou eu estou cedendo uma exclusividade por um tempo ali determinado. Eh, o estúdio me trouxe esse pertencimento que talvez eu ainda não tivesse ele 100%. Eu passei a estar dentro do estúdio onde o artista grava a música que vai ser lançada lá no Spotify através de uma gravadora. Então todo esse ciclo da música, eu passei a viver de perto. E vivendo isso de perto, vendo um compositor criar uma obra, vendo um artista ouvir pela primeira vez uma música que vai ser sucesso lá no disco que ele vai gravar no que vem e etcétera, eu me pus no lugar deles. Eu me coloquei perto deles, né. E hoje, não raras as vezes em que eu tô, por exemplo, com o João Bosco e Vinícius, e o João fala pra mim assim: "Douglas, o que que você acha dessa música aqui, da gente lançar ela primeiro? Ou o que que você acha dessa ordem aqui de faixas desse EP?". E eu pensava assim, e penso até hoje, né, eu falo: "Cara, eu era fã do João Bosco e Vinícius quando eu era criança, eu crescia ouvindo João Bosco e Vinícius, hoje eu sou advogado da dupla,
estou amigo pessoal do João Bosco, né, e olha o tipo de coisa que eu vivo com ele, né, isso vai muito além da advocacia. Então, repito, essa conexão entre a confiança que o advogado tem do cliente e o trabalho que ele entrega, ela vem desse senso de pertencimento que a gente consegue entregar. E com isso você agrega realmente no projeto artístico. Você, eh, faz mais do que praticar a advocacia pura e simples. Sim, com certeza. E tudo isso é muito importante, eu acho, para qualquer coisa que você se propor a fazer, né, realmente dar essa personalidade para tudo isso, e realmente foi o que você falou, né, desse pertencimento. E se você pudesse dar uma dica hoje para algum advogado que quer entrar nesse meio, que quer começar a atuar no direito do entretenimento, o que você diria para ele? Olha, eu não posso ser hipócrita de dizer que ele poderia iniciar a sua trajetória, iniciar a sua atuação sem qualquer preparação técnica, tal como eu fiz lá atrás. Hoje, eu enxergo que esse foi um erro, de certa forma, calculado, mas que só deu certo porque eu tive o Hugo e o Guilherme para me apoiarem, né, e para me ajudarem e me incentivarem. Se eu estivesse começando hoje, eu me prepararia tecnicamente para pelo menos saber o que que eu vou conversar. Então, eu já faria ali um estudo introdutório, na lei de direitos autorais, eu buscaria obras práticas de direito do entretenimento e de direitos autorais, porque esses direitos autorais são, acho que a primeira conexão que você pode ter com o artista, com o compositor, com o empresário. Então essa parte técnica ela é essencial, tá. Mas superada essa fase, né, de você estudar, de você conhecer, de você ir atrás do que você tem como objetivo, inclusive só a título de conhecimento, se você abrir a lei de direitos autorais hoje, você vai ver que muitas das expressões têm os seus significados nos próprios dispositivos legais. Então você, lá na lei de direitos autorais, vai encontrar o significado de fonograma, de obra, de produtor fonográfico, de autor, entendeu? Então assim, para quem se interessa, a lei crua já é uma fonte inesgotável de aprendizado. Mas beleza, já estudei, já conheço um pouquinho, já sei a diferença entre fonograma e videofonograma, já sei a diferença entre obra e fonograma, já sei bastante coisa. O que que eu faço agora? Networking. Você precisa estar no meio das pessoas com as quais você quer se relacionar. Para mim, foi em tese simples, partir para essa área, porque eu já tinha conexões com artistas, eu já estava frequentemente no meio, né, de eventos, eu já estava ligado a shows, a produções artísticas e tudo mais. Então, assim, eu me relacionei com pessoas ligadas ao meio da música. E eu digo isso não só para o direito do entretenimento, mas o advogado hoje que quer trabalhar com qualquer área do direito, ele precisa ter conexões com aquela área. Ele precisa ter networking com pessoas que ou vão contratá-lo ou vão poder indicá-lo, né. E acho que no entretenimento isso é ainda mais crucial. E esse networking que eu digo, ele não vale só para quem está iniciando na carreira. Eu faço isso até hoje. Eu pratico networking absolutamente todos os dias, todas as semanas. Esse pertencimento que eu já citei, ele foi sendo cada vez mais moldado, no momento em que eu estava presente numa gravação de DVD lá em São Paulo, né, ou no momento em que eu estava presente numa confraternização, do artista lá em São José do Rio Preto, ou no momento em que eu sentei com um diretor de uma gravadora num bar lá no Rio de Janeiro. Isso é conexão, isso é network. Porque através desses relacionamentos é que você constrói o seu negócio, é que você expande a sua atuação, é que você gera confiança nas pessoas. O o lado de lá que te contrata ou que te indica, quer conhecer o seu lado humano, quer conhecer a pessoa por trás do advogado. E são nessas oportunidades que a gente consegue, trocar uma ideia sobre família, né, sobre planos, sonhos, projetos, sobre o que eu já fiz, o que eu pretendo fazer. Sim, com certeza. E a gente olha, para tudo isso, assim, como
Com uma coragem que você precisa ter também, né, porque é muito difícil, às vezes, você se colocar ali numa posição de puxar algum assunto com alguém que você sabe que essa pessoa pode ser uma porta de entrada, né, para o trabalho que você for desenvolver, mas acho que realmente, cada um precisa olhar para isso como novas oportunidades e o networking hoje é com certeza, eh a principal, se não a assim, a melhor e maior porta de entrada, principalmente para quem está hoje desenvolvendo o trabalho no direito do entretenimento. Mas, de todas essas experiências, eu quero muito que você traga isso pra gente, sobre a sua forma de posicionar. Teve algum ajuste de posicionamento, seja na linguagem, seja no público, no tipo de conteúdo que vocês têm desenvolvido hoje, nas redes sociais, por exemplo, que hoje vocês têm feito um trabalho muito legal de posicionamento, de postagens, realmente para alcançar, esse público, alguns posts informativos. Teve algum ajuste hoje nos últimos anos que vocês têm desenvolvido, que você acha que tem mudado significativamente a qualidade ou a quantidade da demanda que tem chegado para vocês? Então, o direito do entretenimento ele tem um nicho muito específico, né. As captações, elas vêm sim através de, buscas em sites, buscas em Instagram e, né, por saber quem é aquele advogado que representou tal artista numa demanda ou numa negociação, elas existem. Mas o boca a boca, as indicações, que acontecem, elas ainda representam uma quantidade muito maior de prospecções de novos negócios e novos clientes, do que essa captação que vem, assim, através, por exemplo, do digital, ou de uma participação ali em determinado evento, etcétera. Mas, o que que eu enxergo? E isso a gente passou a fazer no escritório. Rapidamente contando aqui como é que foi a evolução da minha sociedade, né, para o dia de hoje. Eu tinha o escritório com o doutor Felipe, que era o Mouro Xavier Advogados. A gente conseguiu ali em 2021 para 22 tomar uma grande decisão na nossa vida, né, que foi a de adquirir uma sede própria. Quando a gente comprou a sede onde seria ali o Mouro Xavier Advogados, a gente já tinha um número relevante de pessoas, e a gente enxergou que trazer novos sócios poderia fazer com que a gente crescesse ainda mais. E aí foi quando a gente trouxe outros personagens ali também importantes na nossa história. Entre eles eu cito o doutor Arthur Camapum, que é um parceiro até hoje, que foi, assim, de extrema relevância na trajetória do Moura Xavier Advogados, que acreditou muito nesse projeto. E com ele do nosso lado e outros 2 sócios, a gente chegou a ter acho que mais de 25 pessoas trabalhando no escritório. E depois, por uma série de acontecimentos e embates que foram existindo, a gente optou por em 2023 romper essa sociedade, e eu fiquei sozinho. Na época era o Douglas Moura, Sociedade de Advogados, mas assim, eu confesso que nunca foi algo que me fez bem, que eu gostava de dizer o nome do escritório, sabe, porque eu sentia falta do outro sobrenome. Falar que era o Douglas Moura parece que era injusto com os 10, 12 colaboradores que ainda estavam comigo. E em 2024, ali já no final do segundo semestre, eu fiz o convite para a doutora Júlia Mussi e para o doutor Guilherme Bertoni, que hoje são meus sócios no Moura Mussi Bertoni Advogados, para que eles viessem a compor essa sociedade. E eu falei para eles, falei: "Ó, agora é a última sociedade que eu tenho, eu não troco mais não. Agora é MMB Advogados e vamos para cima". E que eles já sabiam porque eles já trabalhavam comigo, né, então eles se tornaram sócios, depois de serem colaboradores. Eles já sabiam que a gente tinha esse olhar voltado especificamente para o direito do entretenimento. E, devido a inúmeras negociações que a gente foi fazendo ao longo desses anos, a processos que a gente venceu, a distratos entre artistas e escritórios que a gente conduziu e tudo mais, o nosso nome ele já é falado, eh, em alguns locais, em alguns lugares. Hoje os nossos próprios clientes já nos indicam para outros artistas, para outras pessoas, né. E então essa captação ela já vem de forma passiva, de uma forma bem significativa. Mas, quando o meu nome é indicado, essa pessoa ela busca sobre mim. E aí eu preciso da autoridade construída, aí eu preciso do posicionamento bem feito. E foi essa a decisão que a gente tomou lá atrás de
produzir conteúdos de forma contínua, de estar sempre presente nas redes sociais, mostrando o que a gente faz, mostrando o que a gente vive, mostrando quem a gente atende, com quem a gente se relaciona, as portas onde a gente consegue ter acesso, entendeu? E essa construção de autoridade, ela partiu, obviamente, de pessoas que nos ajudaram, né? E também de referências externas que a gente tinha, né? E a gente tem até hoje. E agora, mais recentemente, neste ano de 2025, eu fiz um reposicionamento imagético, né? Com o Bruno Carim, que é um retratista especializado aí em comportamento humano, em reposicionamento de imagem, principalmente de advogados. E com ele eu já tracei uma nova forma de transmitir mensagem para os meus clientes, né? Transmitir conteúdo com intencionalidade para novos clientes, e isso tem sido feito. Acho que você reparou aí bem no nosso Instagram, a gente tem produzido um conteúdo de forma contínua. E para 2026 a gente tem muitos outros projetos, a gente tem muitas ideias que precisam sair do papel. Acaba que na correria do dia a dia a gente deixa de lado ali alguns planos que precisam ser colocados em prática, né, mas de 2026 a gente não vai deixar passar não, porque tem sido cada vez mais relevante essa construção de posicionamento e autoridade, e a gente vê que, por mais que isso não reflita necessariamente uma conversão financeira e uma captação imediata de clientes, é uma validação que nos permite continuar sendo indicados pelos nossos atuais clientes. Cara, então, tudo isso vocês enxergam hoje o digital como uma espécie de vitrine do que vocês têm feito, desenvolvido hoje, no escritório, né, e a gente sabe como isso é importante. Você entrar no Instagram do escritório e ver que vocês têm feito têm representado artistas tão importantes como o Gui Guilherme, João Bosco e Vinícius, Renato Cristiano, você olhar para tudo isso e pensar: "Caramba, essas pessoas, esses advogados realmente sabem o que estão fazendo e têm feito um trabalho excelente", né. Então é uma espécie de vitrine que vai gerando é um complemento, né, de gerar de autoridade para o escritório de vocês. Com certeza. E assim, até citando isso daí que você falou, vou dar 2 exemplos práticos aqui do que a gente fez e a gente viu um resultado muito legal. Em 2022, a Júlia, que hoje é minha sócia, ela ainda morava em São Paulo, e eu fiz o convite para ela trabalhar conosco no Moro Xavier Advogados. E assim, ela trabalhava de home office, né, online, etcétera. Mas o anúncio dela, que já era uma profissional qualificada no entretenimento e que já era conhecida no cenário da música, ele foi feito da seguinte forma: a gente pegou diversos clipes de artistas, né, músicas grandes do Zé Neto Cristiano, na época ainda que a gente representava, do Gui Guilherme, e de outros artistas que estavam conosco, e ela aparecia falando: "E você sabe qual que é a conexão entre eles? Todos são representados pelo Moro Xavier Advogados, do qual escritório do qual agora eu passo a fazer parte, etcétera". E foi um anúncio muito legal, reverberou bem nas redes sociais na época, né. E agora no ano passado, 2024, que eu vivi essa fase do sócio individual, eu vivi muita coisa, né, eu estive presente em muitos lugares e etcétera. E quando eu encerrei o ano, eu estava ali nos meus primeiros dias de 2025, eu fiz uma retrospectiva de tudo que o escritório me permitiu fazer, viver e presenciar durante o ano de 2024. Então eu fiz ali uma retrospectiva com, nossa senhora, você pegar aí dos grandes artistas do Brasil, acho que quase todos estavam nessa retrospectiva, grandes artistas sertanejos, né, como eu mencionei, a nossa principal área de atuação. Eh, e isso foi muito legal, né, a gente fica meio nostálgico, né, nesse final de ano, a gente começa a ver ali tudo que a gente fez e etcétera. E hoje saiu a retrospectiva de 2025, que o nosso digital fez. De novo, a gente para ver ali, pô, tantos artistas grandes que a gente já foi e continua sendo fãs, hoje confiam a vida deles, né, confiam os negócios deles a nós. Essa confiança que nós conversamos bastante a respeito aqui, faz com que o artista ele te entregue, além do negócio dele, além do projeto artístico, seja dupla, seja grupo, seja carreira solo, mas a família dele, né, então problemas pessoais que você passa a atender, negócios pessoais que você passa a conduzir, e isso é muito bom, isso é muito gratificante na nossa trajetória profissional. Sim, eu imagino.
e a gente realmente vê o como todo esse elo de confiança, né, é um ponto principal para essas relações. E a gente, sabe que essa parte, né, dessa relação com o empresário, essa relação com o cantor, como a gente já falou muito que é um elo de confiança, mas hoje, até para quem tá pretendendo seguir nessa área do direito, até como uma forma deles entenderem como eles podem conquistar essa confiança, gerar essa confiança com esse produtor, com esse cantor. Você acha hoje que o que pesa mais é um domínio técnico, uma leitura do mercado ou uma postura estratégica que vai fazer esse diferencial para quem está começando agora? Postura estratégica que reflita os seus resultados. Resultado, ele garante que você seja contratado. Domínio técnico, domínio teórico, não necessariamente garante isso, né. Então, o resultado do que você já fez, bem apresentado, bem esclarecido para um prospecto cliente, ele vai te posicionar num nível acima, acredito eu, de quem está preparado só pela parte técnica, só pela parte teórica, tá. E eu já vivi isso em muitas oportunidades, não de concorrência, não de saber que eu estava, ali diante de uma proposta de um colega e eu fui escolhido ou ele foi escolhido. Mas eu falo na prática mesmo, por já ter ouvido pessoas falarem isso. E o João Bosco, novamente eu cito, é uma pessoa que sempre fala isso. Todas as vezes que ele me indica para intermediar um contrato fonográfico com alguma gravadora para um artista, ele fala: "O Douglas tem que estar com você". Porque o Douglas sabe o que dizer e o que falar e a forma como negociar para você. A gente brinca que, eh, hoje muitos artistas querem contratos gigantescos com gravadoras e etcétera, mas eles não sabem nem fazer a conta do quanto eles precisam arrecadar para pagar aquilo que eles estão pedindo. E eu gosto de ser muito transparente com os meus clientes, eu gosto de ser o mais verdadeiro possível, ainda que isso me custe uma contratação, ou me custe talvez uma olhada ali, falar: "Ah, esse cara aqui ele não tá do nosso lado não". Eu prefiro ser realista do que ser mentiroso, né. E essas negociações fonográficas que a gente tem feito ultimamente, elas me mostram que a forma com que você apresenta as situações para o seu cliente, ela ela é muito mais importante do que uma enganação, do que uma ilusão, só para você ter um contrato por mais tempo ou para você ter um honorário ali, que talvez você não teria se ele não tivesse te contratado. E eu prefiro, ô Júlia, perder oportunidade de negociação, prefiro deixar de ter um cliente do que contar uma história para ele e vender uma ilusão. Então eu acho que essa postura que você falou, ela ela é mais relevante sim do que o domínio técnico, e é uma postura, como eu falei, acompanhada de resultado, né, você saber demonstrar ali o que que você faz, o que que você faz de melhor, e o que você já construiu, né, porque aí o resto vem por tabela. Sim, e eu acredito que a forma, ainda mais nessa área, de direito, para você realmente mostrar o seu trabalho, você precisa ter bons resultados, né, então é a sua vitrine, todo o seu trabalho é a sua vitrine, desde o início, desde a primeira conversa até o final da negociação, tudo isso é estruturado para ser a sua vitrine. E você falou um ponto muito importante, a gente até comentou um pouco sobre isso no início, dessa dessas vivências da advocacia, de você demitir um cliente, de você saber lidar com a expectativa do cliente, de você realmente mostrar a realidade, ser realista, ser sincero com a pessoa, é algo que hoje a gente vê que não é tão mais comum. Às vezes alguns advogados, só querem fechar aquele contrato e apenas nisso, ganhar ali dinheiro, mas às vezes é uma causa é uma ação já perdida, então todo esse trabalho, né, de você saber lidar com a expectativa do cliente é muito importante. E hoje, qual a principal dica você daria hoje para um advogado, iniciante que está precisando, né, saber lidar mais com a expectativa desse empresário, com a expectativa desse artista? Essa
se eu soubesse dar essa dica, assim, com 100% de exatidão, eu acho que eu melhoraria ainda mais as relações dentro do meu próprio escritório. Porque você falou que a gente tem que conter expectativa, a gente tem que saber, lidar ali, às vezes, com frustração, às vezes com antipatia, com raiva, etcétera, de um empresário normal. Agora imagina você trabalhando com um artista, né, que a gente sabe que muitos carregam um ego enorme, um ego inflado. eh, Vários profissionais da advocacia, né, vários advogados têm uma certa restrição com essa área. O meu sócio, Guilherme Bertoni, inclusive, é uma dessas pessoas que lá atrás tinha um certo receio de trabalhar com o artista, por imaginar que o artista queria tudo na hora, queria tudo do jeito dele, queria isso, queria aquilo e tal. Ao longo de 8 anos com os quais eu já tenho lidado diariamente com artistas, e assim, lidado não só como representante jurídico, mas também como sócio, né. Por exemplo, eu já fui sócio do Fred e Fabrício, uma dupla extremamente conhecida no âmbito nacional, projeto em que eu era sócio do Jorge, do Matheus, do Hugo e do Guilherme. Então, assim, as pessoas que eu era fã lá atrás e depois eu passei a representar, eu me tornei sócio delas, né. Hoje eu sou sócio do Jorge Henrique Rodrigo e sócio do João Gustavo Murilo, que são duplas de renome nacional, conhecidas por hits, né. Jorge Henrique e Rodrigo gravaram a Vai Lá em Casa Hoje com a Marília Mendonça, o João Gustavo Murilo gravaram a Lençol Dobrado. São, assim, músicas enormes que realmente colocaram eles num patamar bem legal da música sertaneja, então eu estou com eles hoje. E eu preciso lidar, em várias frentes, né, como advogado, como sócio, como gestor, como empresário, né, como amigo, como parceiro. E esse é um freio que a gente precisa ter em todas essas relações, mas para o advogado, a dica que eu dou é essa: seja transparente, seja honesto, seja realista. E se for o caso de você perder um cliente pelo seu realismo, que assim seja, porque aquela pessoa vai se lembrar de você se lá na frente o que você falou acontecer. Se der errado aquilo que ele planejou e outro advogado vendeu a ilusão de que daria certo. Lá no escritório hoje a gente tem buscado cada vez mais ter menos processos. Quando um cliente artista me procura, eu digo a ele, falo: "Olha, se você for procurar o meu nome aí no Escavador, Jus Brasil e etcétera, você vai encontrar poucos processos, e a minha expectativa é que em breve você não encontre nenhum, que eu não quero ter processo". A gente está vivendo uma batalha jurídica agora, desde o ano passado, que já se arrasta aí há bastante tempo, e a gente chegou a ter 10 processos entre recursos e ações. E eu tive eu brinco que eu tive de estudar o processo civil novamente para conduzir esse caso. A gente entrou com produção antecipada de provas, eh, arresto cautelar não, tutela de registro de protesto contra alienação de bens, ação de exigir contas, ação de rescisão contratual, a gente responde à ação inibitória de uso de marca, ação de reintegração de posse, uma série de coisas que, se eu não tivesse o domínio teórico, eu não conseguiria atender. Mas para além do domínio teórico, eu consigo ter a confiança desse meu cliente, porque eu falo a verdade para ele. Eu não o iludo em relação a resultado, a tempo, a prazo e a dificuldade. Porque lá no início eu falei: antes um acordo ruim do que uma demanda bem ganha. A demanda bem ganha, ela te tira sono, te tira paz, te tira dinheiro, né. E um acordo, ainda que você perca um pouquinho ali na hora de fazê-lo, você consegue tocar a sua vida em frente. Então, eu dou essa dica, Júlia, de ser transparente, ser honesto, saber se posicionar, porque a gente tem ali uma ética profissional, né, que está embasada inclusive por lei, que nós temos de ser éticos, transparentes e honestos com os nossos clientes. Então, jamais venda ilusão, jamais venda sonho. No mercado do entretenimento, para além de tudo o que a gente vive na prática, da empresa, do dia a dia empresarial, a gente vive o sonho do artista, a gente vive o sonho da família do artista, o sonho do empresário, e você brincar com o sonho de alguém é muito injusto. É uma situação de desrespeito muito grande, quando você mente deliberadamente, sabendo que aquilo não vai acontecer, ou que aquela proposta não pode ser efetivada, né. Depois a decepção que você faz o seu cliente nutrir contigo, ela é 10 vezes pior do que você ter ficado sem aquela receita momentânea. Sim, com certeza, eu tô
Olha, tudo que você trouxe aqui são pontos, eh, insights, né, valiosíssimos para todo mundo que está buscando atuar nessa área, ou até para as pessoas terem mais conhecimento da atuação hoje de um advogado que tem se posicionado hoje voltado no direito do entretenimento. E se você pudesse hoje finalizar, falar algo, né, para quem está escutando, que a gente falou sobre isso, sobre algum conselho, mas teria algum ensinamento ou algum insight ou algum conselho que você daria hoje para quem está escutando aqui, seja um jovem advogado que está um pouco perdido ou para um advogado que esteja querendo estar ali imerso, está querendo, enfim, se introduzir no direito de entretenimento, o que você diria para ele? Acredite em você, seja humilde, realista, não venda sonhos, não venda ilusão, mantenha o seu ego guardado para si, escute as pessoas, ouça mais, fale menos e viva a realidade do seu cliente. Escute a música do seu cliente, esteja presente no show do seu cliente, valorize o trabalho que o seu cliente está gravando e fale do seu cliente para todas as pessoas com as quais você se relaciona, porque isso faz você demonstrar para ele que de fato você acredita no que ele faz e que você não quer só o dinheiro que ele te paga ali por mês, né. E eu acho que quem sou eu para ensinar alguma coisa, mas assim, vivendo, com artista no dia a dia, né, eu, pô, convivo hoje com o Zé Neto Cristiano, estava lá com o Zé e com o Cris semana passada, e até vou mostrar um negócio para vocês que a gente fez esse ano, diferente do habitual, né, dos escritórios. Vivendo com essas pessoas, eu aprendi muito e, assim, eu enxerguei muito a importância do bastidor, né, do como um show acontece, do como um DVD é gravado, de como uma música é escutada aí no seu Spotify, e isso me fez ver que o artista, ele tem de ser realmente valorizado, porque até ele ganhar aquele cachê ali, muitas vezes alto, para fazer um show de 1h30, 2 horas que seja, até ele ganhar ali milhões de reais com royalties, né, de execução das músicas deles e etcétera, ele teve de passar frio e calor, fome, sede, teve de enfrentar essas estradas aí pelo Brasil afora, que são perigosíssimas. Muitos enfrentaram seus medos interiores, muitos lutam contra a depressão, contra vícios, contra problemas particulares que têm de ser deixados de fora do palco, e a gente aprende a ter muito mais empatia, Júlio. É, assim, extraordinário você ver alguém melhorar. E o Zé Neto é um exemplo disso, né, ano passado a gente precisou dar uma pausa na carreira do Zé Neto Cristiano, nós ficamos parados ali 100 dias para o Zé se tratar, e o Zé, que já era, assim, uma pessoa fantástica, especial, extraordinária, ele se tornou ainda melhor, ele se tornou, assim, exemplo para muitos que enfrentam a mesma situação que ele. Ele mostrou para uma infinidade de pessoas que dinheiro não é tudo, né, que o dinheiro ele não compra paz e felicidade, e isso é extremamente relevante. Mas voltando ao assunto principal, a dica eu já dei, o insight eu já dei, eu vou te falar uma coisa que eu usei muito nesse ano de 2025 e decidi que seria o presente de final de ano do nosso escritório. Em vez de dar aqueles brindezinhos de caneta, agenda, calendário e tudo mais, eu dei uma obra para os nossos clientes, mostrar ela aqui, ó. Não sei se tá dando para ver. Ó, O Ego e o Inimigo, do Ryan Holiday. Eu li esse livro no primeiro semestre, achei ele incrível, uma obra fantástica, extraordinária, com exemplos práticos de pessoas que viveram ascensão, sucesso e queda, e isso se transformou num manual de conduta para mim. É meu livro de cabeceira. Tô relendo agora, que eu, depois de ter entregado ele já para alguns clientes e tá faltando para outros, estou relendo essa obra, para que em 2026 eu continue replicando esses aprendizados. E eu quero até falar uma frase aqui para você, que foi a frase que eu anotei para todos eles, na dedicatória.
escrevi ali sobre a parceria, né, e todo o agradecimento por este ano. Mas essa frase aqui ela é muito relevante para quem está começando, porque esse livro ele fala exatamente disso que eu falei. As pessoas elas se encontram em 3 fases na vida profissional. Uma é de ascensão, a outra é de já ter alcançado o sucesso e a outra é de queda, né. E essa obra fala que seja qual for o sucesso que você tenha alcançado, o ego é seu inimigo. Por isso eu falei de silenciar o ego. O ego ele te derruba, o ego ele te afasta de pessoas boas, e isso precisa ser freado. Fica aí a dica de obra para 2026. Perfeito. Olha, até eu já vou começar a procurar esse livro para ter ele como minha leitura e mais uma leitura para 2026. Doutor Douglas, olha, muito obrigada por tudo isso que você trouxe aqui, realmente são insights. Mas antes da gente encerrar, eu queria fazer uma dinâmica com você que a gente sempre faz com todos os parceiros que passam por aqui, que é uma espécie de bate-bola. Eu faço uma pergunta ou trago 2 opções e você, me responde, mas não pode pensar muito. Combinado? Combinado. Eu Beleza. gosto disso. Qual é o cliente ideal? Um artista iniciante ou carreira em ascensão? Carreira em ascensão. Conteúdo jurídico nas redes sociais: educar ou posicionar? Posicionar. Qual é o seu melhor horário de produtividade? É uma manhã, uma tarde ou uma noite? Tarde para noite. Perfeito. Para desligar da rotina, uma música, um filme ou viagem curta? Eu já imagino essa resposta. Eu escuto música trabalhando, mas para desligar da rotina, eu acho que uma viagem com a minha esposa e com meu filho, pra gente realmente se afastar desse cotidiano, desse dia a dia que a gente vive, né. E até pontuando sobre isso, no direito do entretenimento não existe recesso e não existe folga 100%, né. A minha esposa ela já acostumou com essa rotina, mas ela sabe que mesmo em meio a viagens internacionais ou viagens pra praia, etcétera, existem alguns clientes ali que eles vão ser atendidos por mim no primeiro toque da ligação, ou vão ser respondidos logo que a mensagem é recebida. Então, só pontuando essa outra dica aí, quem quiser entrar no direito do entretenimento tem que estar preparado para não ter dia, não ter horário. A gente inicia muitas vezes o nosso dia, a nossa semana, sem saber o que nos espera, né. É uma rotina muito dinâmica, não é nada metódico, não é nada igual, né, e a gente vive muitas experiências legais exatamente por conta desse dinamismo que a área nos proporciona. Com certeza. E qual é uma habilidade essencial para quem atua no direito do entretenimento? Saber conversar. Sim, É. é o Pelo passo tanto que eu tô principal. conversando aqui, eu acho que você já viu que eu gosto bastante de conversar, né. Essa é uma das melhores habilidades para quem acho que para qualquer advogado, né, para qualquer pessoa que estabeleça ali relações de networking, é a principal, com certeza. É, você saber dialogar, você saber construir ideias e você saber transmitir os seus pensamentos é realmente essencial, e te coloca numa posição acima de pessoas que talvez não consigam interagir a contento, muitas pessoas têm vergonha, têm medo, têm receios e etcétera, e você ser assim expansivo e tudo mais, eu acho que já é um passo mais importante, né, a se dar. Sim, com Por certeza. mais que eu tenha falado que é necessário você falar menos e ouvir mais, hein. É falar de forma assertiva, não é falar pelos cotovelos não. Sim, com certeza. Doutor, perdão, uma conquista profissional que você ainda quer muito alcançar. Posso falar uma que eu já alcancei e outra que eu quero muito alcançar? Claro. A que eu já alcancei é que eu fui o responsável pela intermediação e negociação do maior contrato fonográfico da história da música brasileira, que foi assinado entre Zeneto Cristiano e Som Livre em 2022. Caramba. E eu acho que o objetivo que eu tenho hoje, ele tá um pouquinho fora da advocacia, porque é assinar um grande contrato fonográfico para os meus próprios artistas, né, para as duplas das quais eu sou sócio. Esse é o objetivo que eu ainda não alcancei, mas que pretendo alcançar muito em breve, em nome de Jesus. Amém.
E uma conquista pessoal que você ainda quer muito alcançar, fora essa como empresário, como sócio? Conquista pessoal, nossa, olha, para te falar uma grande verdade, eu já vivi tanta experiência boa, tanta conquista legal que a advocacia me trouxe, que a vida me trouxe, que graças a Deus a gente pôde ter ao longo dos anos. Uma conquista pessoal minha, esse é um sonho que eu tenho mesmo, como o Douglas pessoa física, né, que é de ter um avião. Eu acho que por conviver tanto com um artista que voa a hora que quer, a hora que precisa, eu acho que eu queria ter o meu próprio avião. Que legal, que sonho diferente Diferente, né. diferente. E muito bom, assim, realmente, você vai alcançar esse sonho de ter um avião. Realmente um sonho muito diferente, eu estou super surpresa com essa resposta. É. Não, não, se não for pra ter sozinho, eu já falei para o George e para o Rodrigo aqui, eu falei: "Ó cara, vamos ganhar dinheiro ano que vem, porque pra facilitar a logística de vocês a gente precisa de um avião, e aí eu posso usar o avião, né, vai ser meu também". Mas é porque, assim, eu converso sobre isso com algumas pessoas, e muitos me perguntam se avião para artista é luxo, e não é luxo. Não. Avião para artista é comodidade, é necessidade, né, é permitir que o artista descanse um pouquinho mais, é permitir que o artista faça shows em lugares onde talvez ele não conseguisse chegar pela via terrestre. Sim. E acho que para a advocacia isso também pode ser relevante. Obviamente que para você ter um avião hoje, você tem que gerar muito mais valor, muito mais receita, né, para garantir ali a subsistência dessa operação. Mas a geração de valor que isso pode trazer também é de ser considerada, ela é importante. Eh, com o que a gente vive hoje de dinamismo que eu falei, só contando um exemplo prático aqui, quando a gente fez essa negociação do Zé, nós ligamos para o presidente da Som Livre e pedimos que ele fosse a São José do Rio Preto, tipo assim, amanhã, né, a gente ligou para ele 6 horas da tarde e falou: "Ó, vem aqui amanhã". E até então estava tudo combinado para ele ir amanhã, mas de noite ele ligou e falou: "Gente, ó, eu não entro em avião pequeno, eu morro de medo, não tem passagem do Rio de Janeiro para ir, pelo amor de Deus, venham aqui". E por que que eu falei dessa facilidade, né? Com uma ligação, o Zé e o Cris conseguiram que um avião ficasse disponível para a gente viajar já na manhã seguinte, a gente fosse lá no Rio de Janeiro, já construísse esse negócio. E isso foi um marco na minha cabeça, assim, sabe, de falar: "Pô, então se eu quiser atender o Zé lá em São José do Rio Preto hoje, o João Bosco Vinícius lá em Ribeirão Preto, o Mike Lian lá em São Paulo, eu consigo tudo num dia? Sim, se eu tiver um avião". Então acho que essa é uma conquista pessoal que eu teria. Faz total sentido. E é um sonho pessoal que contribui para o seu trabalho, né. E aí mostra mais uma vez o como você está totalmente atrelado ali, e totalmente já, realmente o pertencimento ali do seu trabalho, que é a sua vida pessoal e o seu trabalho de qualquer jeito. Eu vivo o meu trabalho no meu dia a dia, né, eu escuto música o dia inteiro e normalmente as músicas que eu escuto são de clientes. Quando a gente pega aquelas retrospectivas lá do Spotify, do YouTube, os meus clientes aparecem ali listados nos charts sempre. Aí eu até brinco com eles, falo: "Ó, agora é a época do meu 13º aí, ó, valorizei vocês, agora me valoriza". Eu tenho esse diálogo muito aberto com o cliente, algumas pessoas até se assustam, mas assim, eu exatamente por esse pertencimento, volto a dizer, a respeito desse assunto, que eu me conecto muito facilmente a eles, né, então, eu bebo cerveja com eles e no dia seguinte eu tô atendendo a um compromisso profissional, eu atendo esses artistas de bermuda e camiseta, porque eu tô dentro da casa deles, né, e eu chegar ali de terno e gravata gera um certo afastamento, eu aprendi isso ao longo dos anos. Essa conduta pessoal que eu tenho hoje em relação a todos esses clientes que eu atendo ou que eu ainda vou atender, elas são muito bem pensadas por mim e reportadas e retratadas dentro do meu escritório, porque eu peço que os meus sócios e os nossos colaboradores também tenham essa postura, sabe, esse mesmo engajamento de valorizar a música do cliente, de postar um novo trabalho e etcétera. Mas é isso, eu vivo no dia a dia eu vivo o meu profissional sempre, sempre. Isso, mostra toda a competência e toda a dedicação que você tem com o seu trabalho, muito boas. Ela é real, ela não é mentirosa. Sim, com certeza. Olha, muito obrigada por todo esse conhecimento, esses insights maravilhosos que você trouxe, tanto para quem está escutando, quanto para mim, quanto para esses jovens advogados, que com certeza estão assistindo aqui e realmente, eh
entendendo, né, como funciona todo esse negócio, como é importante a dedicação, como é importante você estar, totalmente imerso no seu trabalho a ponto de, eh, se sentir ali bem pertencido, se sentir, bem fazendo o que faz. E muito obrigada por todo esse conhecimento compartilhado, Douglas. Júlia, eu que te agradeço pelo convite, agradeço a Jus Parceiro pelo espaço. Como eu falei, eu gosto muito de narrar um pouco da minha trajetória para que as pessoas enxerguem que na advocacia eu me realizei, né? Não só na advocacia, porque através dela, como eu falei, eu consegui prospectar outros negócios e me tornar sócio de outras atividades que também estão ligadas ao entretenimento, mas que trazem ali outra fonte de receita, né? Que a gente hoje todo mundo ouve falar sobre diversificação de receitas e investimentos, e etc. Então, eu sou grato à advocacia por ter me proporcionado tudo isso. E sempre que preciso, eu estarei à disposição para ajudar alunos, ajudar advogados em início de carreira. Aqui em Goiás, inclusive, eu faço parte aqui da OAB, né, eu estive como presidente da Comissão de Direito do Entretenimento e Autoral da OAB de Goiás durante o triênio 22 a 24. Provavelmente agora no ano que vem eu devo reassumir esse posto, e lá eu tento mostrar, assim, para os jovens advogados que existe, mercado para todo mundo. O setor do entretenimento ele é muito diversificado. Você não precisa necessariamente trabalhar com artista e empresário para estar ligado ao entretenimento. Você pode prestar serviço para tiqueteira, para empresa de segurança, para empresa que gerencia o bar de um evento, né, para o próprio produtor de evento. A gente aqui em Goiânia, hoje acho que somos talvez 6, 7 advogados, principalmente trabalhando aí exclusivamente para entretenimento. A gente não faz nenhum tipo de reserva de mercado. Esses próprios advogados que são meus amigos, eles também estão presentes lá, dando palestras e, conversando com esses jovens que se interessam pelo entretenimento. Muita gente chega pensando que é só festa, uísque e balada, mas depois vê que não é. Como eu falei, existe o sonho, existem pessoas ligadas a todos os projetos e que vivem daquilo, né, que têm a música como fonte de subsistência das suas próprias famílias. E então, Júlia, conte comigo. Obrigado mais uma vez a todos e todas que nos ouviram aqui durante esse pouco mais de uma hora. Também fico à disposição para poder conversar, ajudar, trabalhar, fazer parceria, eh, trocar ideia, contar prosa, tá? Sou muito aberto a isso. E eu gosto de fazer novas conexões, gosto de fazer esse networking. Já fiz o convite para você estar lá no Zé Neto Cristiano, no show de palmas, então fica aqui publicamente reforçado, tá? Obrigada. Vai ser uma honra para nós recebê-la lá, tá? E é isso aí, muito obrigado. Eu que agradeço. E se você pudesse hoje até indicar um próximo advogado ou advogada para participar do nosso podcast, quem você indicaria? Vou indicar 2 advogados. Vou indicar o doutor Belini Barros, que é também especialista em direito do entretenimento, direito digital e desportivo. Ele é sócio do GMPR Advogados, escritório do qual alguns desses professores de faculdade que eu fiz são sócios, né, o Lúcio Flávio, o Marco César. Tem lá também o doutor Leonardo Honorato, que trabalha com eles, que é um papa do direito empresarial e societário aqui no Brasil. Mas vai no Belini, que é golaço, ele é um profissional exemplar, maravilhoso, tá? E o doutor Arthur Camapum, especialista em direito imobiliário e condominial, meu ex-sócio e hoje somos amigos, a gente, divide ali o nosso dia a dia juntos, na nossa sede, e ele é um parceiro que realmente vale a pena você entrevistar e ouvir, porque ele está construindo uma carreira muito sólida nessa área que ele atua, que é do imobiliário e condominial, e ele está pronto para falar aí do zero ao cliente, porque ele começou do zero e hoje ele tem uma carteira enorme de clientes, ele pode ajudar muitos outros advogados a buscarem o seu espaço e a conquistarem tantas coisas boas, tal como a gente tem conquistado na advocacia. Eu tenho certeza que sim. E muito obrigado mais uma vez pela indicação, muito obrigado pelo convite, estarei sim. Muito obrigada mesmo por todo esse bate-papo incrível, que a gente possa ter, novas oportunidades de nos encontrarmos pessoalmente, né, Com certeza. e muito obrigada mais uma vez por todo esse bate-papo. Valeu, Júlia, valeu, Jus Parceiro. Feliz ano novo, um ótimo e abençoado 2026 para todos e todas.
Amém. Muito obrigada para você que ficou com a gente até aqui. Esse foi mais um episódio incrível do Zero ao Cliente da Parceiro e até o próximo episódio. Valeu, gente.